Enfim, sobrevivi a RH. Se você não sabe do que eu tô falando, vou dar uma explicação bem rápida. Por quê? Porque se você realmente quiser, depois do vídeo, se interessar em fazer, em conhecer, a gente vai deixar o link do professor Hélio Couto. E aí você procura no site dele, que é a pessoa mais especializada para explicar nos mínimos detalhes o que realmente é a ressonância harmônica, né? Que a gente, assim, com muita intimidade e amor no coração, chama de RH. Então, assim, eu quando me interessei em fazer a RH, ou estava para fazer o pedido da primeira onda, procurei por muitos vídeos explicando, né, de experiência das pessoas, por lhe dar uma sugestão. Se a sua intenção é gravar depois, né, você tem um canal no YouTube e quer gravar um vídeo explicando como foi a sua RH, ou se você quer fazer um comparativo das coisas que foram lhe ocorrendo durante o percurso, nesses 3 meses, que é a duração de uma ressonância harmônica, eu sugiro você que faça anotações. Às vezes são pequenos detalhes, pequenas coisas que acontecem durante esse processo e a gente às vezes esquece, como aconteceu comigo, né? Eu, no momento que estou gravando esse vídeo, estou na segunda onda e decidi para gravar o vídeo agora. Então eu sei que coisas importantes, pequenas, mas que são importantes, eu acabei esquecendo por não ter feito isso. Então eu já deixo aqui a minha sugestão para vocês, tá? O professor Hélio Couto, que é um estudioso de física, de mecânica quântica, de espiritualidade, criou essa ferramenta para expansão de consciência. Então, é uma ferramenta que auxilia nós que estamos nessa busca, né, acelerar esse processo de expansão. E aí, como é que acontece? A gente, dentro do site do Hélio Couto, nós temos o caminho das palestras, e aí você tem que assistir a essas aulas e você tem que ler o livro que ele recomenda, Mentes Informadas, para poder pedir essa ressonância. O que faz muito sentido, porque muitas pessoas têm má interpretação do que é a RH. E essa má interpretação vem justamente de não entender, não percorrer esse caminho, de conhecer a mecânica quântica, de conhecer o processo, de conhecer como isso aí acontece na prática. Então, o que é que acontece? A ressonância harmônica são ondas de informações que são trazidas até a nossa consciência, certo? E como isso, na prática, acontece? Bora lá. Então, no pedido de ressonância harmônica, você vai pedir coisas que são do seu interesse em aprender, em ter como experiência, em ter como parte da sua vida. E isso é um processo muito individual, não é? Assim, as coisas que eu desejo provavelmente não são as coisas que você deseja. Se você quer informação, é bom você buscar para você ir se inspirando, para ver coisas que você talvez não tinha pensado antes nisso, agora lhe veio na cabeça. Mas sempre que isso vai ser uma busca individual, né? Muito pessoal, muito singular do que você deseja para sua vida. E aí, nessa onda que você pede, você pode pedir consciências, você pode pedir conhecimentos de livro, você pode pedir arquétipos. E como é que isso vai acontecer na prática? Então, bora lá. Quando você liga o áudio, né, que é mandado pelo professor Hélio Couto, essa informação, ela entra como uma onda. A gente não estuda dentro da física quântica que tudo é onda e tudo é informação. Essa informação, ela vem em forma de onda. É informação do todo. É uma informação de frequência elevada, porque é uma preocupação que o professor tem é de não mandar coisas que não são benevolentes, que não são benéficas e que não são para o bem da humanidade. Então, ele tem esse cuidado de o que a pessoa está pedindo realmente é para o bem. Então a onda vem como informação, entra nas nossas células do corpo, no nosso átomo, nos nossos neurônios, ele vem com uma corrente de onda. Só que o que é que acontece na prática? E aí, com certeza, você que estuda Hélio Couto já ouviu falar de catarses. A gente tem um vídeo exclusivo sobre isso, se você tiver interesse. Também vou deixar aqui no card que aí explica com mais detalhes. Mas quando essa onda vem com várias informações, ela vem e ela não vai encontrar um vácuo. Ela vai encontrar lá dentro da célula crenças, não é verdade? Nós, seres humanos, não somos compostos de ideais, de crenças, de valores. E aí, quando a onda vem, ela vai se chocar com o que já existe aqui dentro, que já existe dentro de mim. As
crenças que já estão aqui. Por isso as cartazes, por isso a resistência em mudar, por isso que muitas pessoas sentem dores no corpo, cansaço, que foi uma das coisas que eu senti, né? Mais até no caminho das palestras do que na própria ressonância harmônica. Eu assisti o Hélio Couto, eu me lembro de comentar assim com a minha mãe, o Hélio Couto me cansa, porque quando eu tô assistindo ele eu fico tão cansada. Mas o que é esse cansaço, o que é essa dor no corpo? É a resistência de receber uma informação que vai quebrar os meus paradigmas. Então a informação vem e o ego bota força para que a informação não entre. E essa força, essa resistência que é colocada, né, é uma força muito grande, causa cansaço, causa dores, causa as cartazes, né, que também são coisas que estão em nós que precisam ser limpas. Então, que se durante o pedido, né, da onda, durante lá a primeira onda, a segunda, você está sentindo que algo piorou na sua vida, entenda que esse algo não piorou. Esse algo veio à tona, subiu para a superfície para que você trabalhasse em si. Eu vou lhe dar um exemplo na prática do que aconteceu comigo, certo? Eu me lembro que logo no comecinho, eu notei que eu estava criticando muito as pessoas que eu assistia e que eu admirava. Mas eu notei que aquilo estava muito forte, sabe? Eu me incomodando às vezes com o jeito que a pessoa falava, do jeito que a pessoa se portava, e eu ficava com aquele falso pudor. Ai, mas fala assim, mas tá se comportando desse jeito, mas devia se portar desse jeito. E depois eu fiquei analisando assim, o que tá acontecendo? Eu pedi a ressonância e tô com esses sentimentos, né? E aí a ficha cai. E aí eu vou dizer pra você, não tenha vergonha de descobrir coisas em você, porque é maravilhoso. As nossas sombras, elas só são curadas se ela vem pro consciente. Se ela não vem pro inconsciente, você continua agindo inconscientemente, elas não vão, como é que elas vão ser curadas se vocês não sabem nem que ela existe? Então é uma maravilha. Eu fico super feliz. Eu disse assim, entendi. Eu estou com inveja. Era inveja que eu estava sentindo. Por quê? Eram pessoas que já tinham alcançado o que eu desejava, pessoas que já estavam lá em grandes, né, no estado de ser que eu queria ter. Naquele momento eu entendi que meu excesso de crítica que estava vindo à tona era inveja que eu sentia lá no fundo e que eu queria e que eu precisava transmutar aquilo, mudar dentro de mim, entendeu? Limpar aquele sentimento. Então toda vida que vinha aqueles pensamentos na minha mente, eu sabia o que era e já trocava, entendeu? Por sentimentos de admiração, por sentimentos de respeito ao próximo, a maneira que o próximo fala, a maneira que o próximo se comporta, a maneira dele expor as coisas, entender que ninguém é perfeito, que ninguém tem que agir dentro dos da caixinha, da maneira que a gente quer que fale, da maneira que a gente quer que haja, da maneira que a gente quer que dê uma resposta. Você entendeu como é maravilhoso? Então você pode passar por essas situações e eu tô trazendo para você justamente para que se você passa, se algo ali bagunçou na sua vida em relação a emprego, a saúde, relacionamento, tem algo ali que precisa ser trabalhado. E relacionamento foi uma coisa minha que mexeu bastante, entendeu? Foi não na ressonância. Então, as minhas cartazes, elas aconteceram mais no caminho das palestras do que na própria ressonância. A ressonância já foi mais amena, né? Justamente porque onde é que eu tinha mais crença na minha vida? Era em relacionamento. E eram coisas que eu precisava modificar, que eu me negava a ver, entendeu? E aí aquilo ali precisou se bagunçar, precisou mesmo dar uma chacoalhada para que eu entendesse, ó, aqui tem crença a ser trabalhada, aqui tem crença a ser mudada, que tem sombra querendo emergir para ser transmutada em luz. Então não tenho medo dessas coisas porque faz parte do processo. E aí, sabe quando a gente fica vendo muito vídeo de ressonância harmônica, ressonância, né, depoimento e tudo, eu vejo que a gente acaba criando um receio em relação às catarses, que são as coisas que a gente precisa passar. Mas vocês não podem ter medo, porque a primeira coisa que vocês têm que colocar na cabeça, vocês não vão passar pelas mesmas coisas que eu passei, pelas mesmas coisas que as pessoas em outras situações passaram. Cada pessoa vai passar de acordo com a sua necessidade. Então, se alguém piorou a condição financeira, piorou o relacionamento, adoeceu ou perdeu o emprego, foi a necessidade daquele ser humano. Não é o fato de você estar assistindo os vídeos, né? Aquele vídeo em si que vai fazer que aquilo aconteça para você.
entendeu? Porque a sua necessidade é outra. Se for aquilo, vai vir coisas naquele setor, mas sempre ressaltando para vocês, não tenham medo, são coisas que você precisa trabalhar. Né? E se você fez o caminho das palestras, você entende que a gente, enquanto ser humano, sempre tem coisas para se trabalhar, sempre tem coisas para se aprender e que a gente precisa ter mesmo coragem de olhar para dentro de si, reconhecer os seus defeitos, reconhecer aquelas nuances de ego, né? Que vem tão sutilmente que você às vezes não fica perceptível. Lembra do exemplo que eu dei da inveja? Eu não, a nível consciente, eu não sabia que era inveja. Eu precisei fazer uma investigação de por que eu tô sentindo isso, por que eu tô criticando as pessoas, por que é que eu tô falando, entendeu? Por que eu tô falando tanto assim? O que é? Então, é uma ferramenta maravilhosa, você vai ver, porque eu acredito que como eu, né? Você deve ter assistido vários depoimentos e você vai ver várias declarações. Então, por mais que a pessoa no início sofra catarses fortes, outros catarses são limpezas espirituais, tá? Mas sugiro você assistir o vídeo, para que você entenda melhor se ainda você tem dúvida em relação a isso. Então, não tenham receio, porque o processo de evolução é esse. É em cima das nossas crenças, quebrar as nossas crenças e evoluir. Depois quebrar nossos paradigmas, que são esse sistema de crenças, e evoluir. E cada degrauzinho é super importante. E se sintam abençoados por ter chegado estar em uma época que tem uma ferramenta tão maravilhosa, que tem uma pessoa tão maravilhosa como o professor Hélio Couto, trazendo essa ferramenta para a humanidade. Eu tinha receio assim, meu Deus, eu tenho que aproveitar isso enquanto eu tô aqui, porque é uma bênção muito grande eu ter pegado essa época que tinha essa ferramenta para me auxiliar. Outra coisa que eu queria chegar para vocês, por exemplo, eu demorei demais a chegar a Hélio Couto. Então, se você tá assistindo esse vídeo e nunca ouviu falar, eu sugiro que você estude os ensinamentos do professor, que são maravilhosos e são de boa índole. Ele é uma pessoa de boa índole, né? Eu demorei muito para chegar a ele porque alguém me disse que ele era um pouquinho abusado e eu não fui olhar. Eu simplesmente acreditei naquela pessoa, na visão daquela pessoa. Ele é realmente mais sério, mais incisivo nas coisas, então fala o que tem que falar. É o famoso não alisa os coros em ninguém. Mas é pro nosso bem e a humanidade está aí porque precisa de diversos tipos de seres humanos, de diversas didáticas para que a gente aprenda o que tem que aprender. E isso também é uma coisa boa. E por último, eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu vou colocar todas as informações que eu acho são necessárias para que as pessoas entendam e tirem as dúvidas que foram dúvidas que eu senti durante o processo, tá certo? Outra coisa que eu queria deixar para vocês de aprendizado, e aí sim, vi muitas mudanças, principalmente na questão de autenticidade. Eu me sinto muito mais conectada com quem eu sou, porque eu sempre fui muito tímida, muito envergonhada, muito preocupada com o que os outros iam falar, pensar. Por isso que demorei tanto a criar um canal, por isso que demorei tanto a fazer qualquer coisa na minha vida, porque estava sempre buscando a perfeição para fazer algo para fazer qualquer coisa. Então eu nunca estava pronto bastante, eu nunca estava seguro bastante, eu nunca tinha conhecimento bastante, e apesar de saber que eu tinha capacidade, era uma coisa que eu sentia dentro de mim, que eu tinha muita capacidade, eu não me dava a oportunidade de tentar, de errar, de ousar. As coisas que eu mais senti falta é de ser ousada, de ir lá e tentar, não ter medo de errar, dar minhas caras, né? E por muitas vezes eu vi pessoas que não tinham conhecimento que eu tinha em determinados assuntos, deslanchando nas carreiras, deslanchando em qualquer coisa, porque foram lá e meteram a cara a tapa, e eu tava lá esperando a perfeição, esperando saber de tudo, e não saía do lugar. Então, eu vi várias mudanças positivas de, por exemplo, estar mais tranquila, estar mais consciente do que acontece comigo, de me entender, interpretar o que está se passando comigo, de ter uma calma sobre 100% calma e toda hora calma, mas a maioria do meu tempo muito tranquila, muito serena, muito consciente de que eu não tenho controle de tudo, eu não preciso ter o controle de tudo, eu não preciso entender tudo e tá tudo bem. E a questão de estar mais conectada com a minha centelha, estar mais
mais paciente, mais harmônica, né, comigo, com as situações da vida, com as pessoas. Então, eu recebi muitos benefícios, às vezes até incontável. Como eu disse para vocês, como eu já estou na segunda onda e não anotei da primeira, eu sei que muitas coisas foram se perdendo, mas é que hoje eu noto, mas é que hoje eu sinto que eu recebi muitas maravilhas com a ressonância e sinto também que as pessoas ao meu redor, obviamente, que se eu criar minha realidade, tem pessoas que convivem comigo, também foram afetadas positivamente por esta minha mudança, né? Pessoas que eu nem imaginava, que nem buscam isso que eu busco, melhorando o relacionamento comigo, melhorando a maneira que me trata, melhorando o seu comportamento, entendeu? Pela a minha sintonia com a minha centelha, que é sempre o que eu busquei mais, é a coisa que eu mais quero, é a coisa que eu mais almejo, é essa conexão com Deus, estar em sintonia com a minha centelha, com o fluxo divino. A minha situação financeira sim melhorou, não estou ainda onde eu quero estar, mas também entendo que é um processo, né? Que é um processo, que tudo que eu quero, que eu desejo, é um processo. Há tempo para germinar e há tempo para colher. E aí a humanidade é assim. Para encerrar, porque eu já tô achando que o vídeo ficou longo demais. Para encerrar, eu queria que vocês pensassem da seguinte maneira. A ressonância harmônica, essa onda de informação que vai chegar até a sua consciência, não é milagre. Não é milagre. Não espere que você vai apertar lá o botãozinho. E aí eu já vi pessoas criticando, pessoas até que eu respeito enquanto profissional. Mas Hélio Couto nunca disse isso. Nunca disse que você apertasse um botãozinho que a sua vida inteira estaria resolvida. Se fosse assim, você não precisaria estar fazendo a ressonância harmônica e o caminho das palestras. E lendo o livro, né? E continuando estudando. Você vai pensar da seguinte forma. Se você comprou o melhor carro do mundo, vamos supor que é a Ferrari, e você tá lá na sua garagem, você ganhou a Ferrari. Se você não souber dirigir, que é que vai adiantar aquele carrão na sua garagem? O que é que ele vai lhe servir para sua vida? Assim, você vai entender como a ressonância. A onda de informação chega, mas você tem que continuar seus estudos, você tem que continuar para que aquilo dali seja ativado, para que você vá quebrando essas crenças que estão resistindo para que essa onda de informação chegue, né? Quando a informação chega, ela encontra lá com a sua crença, ela vai dizer assim, ó, aqui não, meu filho, aqui eu acredito é assim, aqui é assim, pode ir saindo, entendeu? É assim que acontece na prática, né? O ego vai colocar resistência porque é a sobrevivência dele. Ele tá lutando contra a sobrevivência dele. E ele vai lutar com todas as forças que ele tem para que aquilo não chegue. E aí eu vou dar outro exemplo. Você tem uma biblioteca com todo o conhecimento do mundo. O que você quiser. Aí me diga você, se não for lá pegar o livro, o conhecimento vai chegar na sua mente, vai chegar na sua consciência, porque o livro está lá. Assim é a ressonância. A informação vem, mas você tem que estudar, você tem que buscar esse conhecimento. E aí daí umas coisas que eu senti bastante, essa necessidade de saber, de conhecer, de entender. Então, foi uma das coisas que você tem que ter consciência. Ele vem como ferramenta, como auxílio, como contribuição. Mas se você, ser humano, não fizer a sua parte, a única coisa que vai acontecer é frustração, porque você vai achar que apertou o botão, a informação vem e tá tudo de boa. E não é milagre, você tem que fazer a sua parte. Pense na biblioteca, tá lá todo o conhecimento que você precisa. E aí ele vem, e aí se você não for lá e ler os livros, não acessar aquela biblioteca, nada não vai servir. Então pense que você tem um up. A informação tá lá e você vai só se lembrar, e você vai só acrescentar. Tá muito mais fácil e muito mais ao seu dispor. Então, tenha essa consciência quando for pedir, quando estiver recebendo a primeira onda. Se sentir qualquer coisa que tenha dúvida em relação a isso, também o professor Hélio Couto está à disposição. Mande e-mail para lá, diga que está sentindo certas coisas, mas no mais, o caminho das palestras, ele vai tirar todas as suas dúvidas, né? E muitos depoimentos, vocês vão ver muitos depoimentos com diferentes nuances, tá? Então, alguns vão passar por muitas cartazes, outros não vão. Outros vão passar no setor saúde, o outro no setor financeiro, sempre
Lembrando que cada ser humano vai passar de acordo com a necessidade daquele ser humano. Então, como eu já falei, você vai assistir os vídeos porque é importante para você entender. É bom a gente ver os exemplos das pessoas que passaram e tem essa experiência para contar. Olha, comigo foi assim, comigo foi. Então, para umas pessoas eu vejo que vai ser mais difícil, né? Foi mais difícil, foi mais sacrificoso. Também tenha em mente que às vezes a pessoa na primeira onda já pede um monte de coisa que você não está disposto a buscar aquele monte de coisa. Então você imagina aí você pedir várias consciências, vários conhecimentos de livros, várias informações de uma vez só, né? Tanto de energia, tanto de potência de energia que vai entrar em você, em um ser que, querendo ou não, nós, enquanto seres humanos, temos muita resistência à mudança. Temos muita resistência. O ego, ele é sutil, ele tem a sutileza de não mostrar que aquilo é do ego, né? Costuma até racionalizar, espiritualizar as coisas. Então, também tem um equilíbrio quando for pedir, tá? De não pedir muita consciência nessa primeira onda, por conta de vai depender do seu... Olhe com sinceridade, seu nível de consciência, a sua disposição para buscar aquilo. Então, tudo que você desejar, que você pedir, lembre que você tem que fazer a sua parte e buscar aquilo que você pediu, tá bom? Desculpem se eu falei demais, mas realmente foi com intenção de ajudar. Eu fiquei tentando lembrar de várias coisas que eu tinha dúvida, né? Eu tinha dúvida nesse processo e que às vezes eu busquei informação, tava num vídeo perdido aqui, num vídeo perdido ali, e eu quis logo trazer tudo que para mim foi importante, para mim fazia sentido de uma vez só, tá bom? E aí você ficou até aqui me escutando? Se ficou até aqui me escutando, se inscreva no meu canal. Os trabalhos são muito voltados para a evolução espiritual, para esse despertar de consciência, tá bom? Eu trago outros assuntos. O de hoje foi sobre a ressonância harmônica, foi sobre a primeira onda. E deixem o seu like para me ajudar. E se conhece alguém que tem interesse, também compartilhe o vídeo para ajudar o próximo, tá bom? Beijinhos e até a próxima.